Olá pessoal, continuando a aula anterior sobre trigonometria, vamos começar falando sobre ângulos suplementares. Imagine aqui que a gente tem dois ângulos. Este primeiro ângulo aqui será o ângulo AOB, que é definido por essas duas semi-retas, OA e OB. E temos este ângulo aqui, que será o RST, que é definido por essas duas semi-retas, RS e ST. Esses dois ângulos são suplementares quando a soma deles dois for 180 graus. Ou seja, a medida da soma do ângulo AOB mais a medida do ângulo RST tem que ser igual a 180 graus. Então dizemos que esses dois ângulos são ângulos suplementares. Ângulo reto. No caso aqui nós temos dois ângulos. O ângulo, aqui eu vou botar um ponto inicial off. Nós vamos ter o ângulo AOB e o ângulo COB. Dizemos que esses dois ângulos são ângulos retos se eles são adjacentes, ou seja, a medida desse ângulo tem que ser igual a desse. São suplementares, ou seja, a medida dos dois ângulos tem que dar 180 e tem medidas iguais. Ou seja, para ser ângulo reto tem que ter medidas iguais, tem que ser adjacentes e tem que ser suplementares. Então nós vamos simbolizar o ângulo reto por essa simbologia. Então esse ângulo COB, a medida dele é igual a 90 graus. E esse ângulo aqui AOB também tem a medida 90 graus. Nesse caso aqui, nós temos aqui o ângulo AOB e ele se classifica como um ângulo agudo. Por quê? Porque esse ângulo ele mede, a medida dele é menor do que 90 graus. Se a medida dele é menor do que 90 graus, então ele vai ser classificado como um ângulo agudo. E se um ângulo está entre 90 e 180 graus, se a medida do ângulo estiver entre 90 graus e 180 graus, então ele vai ser classificado como um ângulo obtuso. Ângulos complementares. Seja aqui dois ângulos, esse ângulo aqui é o ângulo EDC e este aqui será o ângulo PQR. Dizemos que esses dois ângulos são complementares se a medida deles dois, se a medida de um mais a medida de outro der igual a 90 graus, então nós dizemos que esses dois ângulos são ângulos complementares. Se somente se a medida desses dois ângulos for 90 graus, eles serão ditos ângulos complementares. Triângulo. Imaginem três pontos que não são colineares, aqui dados por A, B e C. Eles vão determinar três segmentos de reta. O segmento de reta AB, o segmento de reta BC e o segmento de reta CA. A reunião desses três segmentos de reta
formará um triângulo chamado triângulo ABC. Então, a união do segmento de reta AB com o segmento de reta BC, união com o segmento de reta CA, vai formar o triângulo ABC. Esse triângulo terá vértices nos pontos A, nos pontos B e C. Os lados do triângulo, como eu já disse, será o segmento de reta AB, BC e CA. As medidas dos lados vai ser representado por essas letrinhas pequenas em vermelho. A, B e C. E os ângulos desse triângulo será esse, que será o ângulo BAC. Esse, que será o ângulo o ângulo ABC. E este, que será o ângulo ACB. Então, será os ângulos BAC, ABC e o ABC e o ACB. Uma curiosidade, pessoal, que a soma desses três ângulos num triângulo, a soma deles será sempre 180 graus. Essa é uma propriedade dos triângulos, uma observaçãozinha. A medida dos ângulos BAC mais ABC mais ACB será sempre 180 graus. Aqui, pessoal, nós temos dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo EFD. Nós vamos dizer que eles são semelhantes se os ângulos internos de um triângulo forem os mesmos ângulos internos do outro triângulo. Como, por exemplo, vamos dizer que esse ângulo aqui tem um ângulo, esse ângulo aqui. Esse aqui vai ter esse. E esse será representado assim, por três traços. Esse triângulo vai ser equivalente a esse, semelhante a esse, se eles tiverem as mesmas medidas desse triângulo. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse. E esse ângulo vai ser igual a esse. Ou seja, em símbolos, o ângulo A vai ser igual ao ângulo E, o B igual ao F e o C igual ao D. Quando temos esta situação, nós temos uma relação entre os lados de um triângulo com os lados do outro triângulo. E essa relação se comporta dessa forma. Temos esse lado, o lado CB, que tem esses dois traços de ângulo e esses três traços de ângulo, vai ser equivalente a esse lado. Observem que esse lado tem os mesmos ângulos que esse lado desse triângulo. Então, A vai estar para E. Dessa forma. Que vai ser equivalente ao lado B. Ó, esse lado aqui, ó, três traços e um traço, vai estar para esse lado, três traços e um traço, ou seja, B vai estar para F, e C vai estar para D. Então, teremos essa seguinte relação. O lado E estará para E, assim como B estará para F, assim como C estará para D. Com essa relação, se nós
nós podemos descobrir a medida de um lado simplesmente sabendo uma medida de desse triângulo relacionando com outras duas desse. Por exemplo, se a gente não sabe o C, mas temos a medida B, a medida F e a medida D, nós podemos descobrir o C. E assim vai. E assim por diante. Então, pessoal, essa sessão 16 foi a última sessão desse capítulo 1, que é revisão de geometria. No próximo vídeo estarei iniciando o capítulo 2 e usaremos algumas dessas definições do capítulo 1. O capítulo 2 será razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aguardem pelo vídeo. Abraço.